Pode tirar a vinheta. Bora se cuidar. Oferecimento Grupo Oncoclínicas. Sua vida, nossa vida. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, doutor Elgi? Eu gostei da vinheta. Tô sem voz. Penso que... Desculpa. Por que você está sem voz? O outono chegou aí, mudança de tempo. Peço desculpa para você. Tá desculpado. Bom dia, Paranazão. Bom dia, Brasil inteiro. Bom dia, mundo inteiro. Elginho veio comigo. O Elginho é demais, esse Elginho. Eu gostei do microfone empunhado pelo Elginho. Quer ver? Dá uma olhada ali, ó. Olha o detalhe. Olha que bonitinho, ó. Que é isso, hein? A barba não tem bigode, né? Mas a gravatinha pra dentro do cinto também não combinou muito, não. Mas o radinho tá aqui. Em breve vocês vão ter mais novidades do motivo do radinho. Um capotinho aqui, né? Um jaleco, um guarda-pó, Enfim, tá bonitinho, não tô? Tá bonitinho. Ô, doutor, aquela paleta de cores que a gente tem ao longo do ano. Você gosta dela? Janeiro de uma cor, fevereiro de outra, nós temos abril. E agora? Agora nós vamos falar do Abril Lilás. Semana passada você me provocou, perguntou da cor, eu falei, semana que vem nós temos novidade, eu tô trazendo, então, portanto, para você, Abril Lilás. Conte-nos. Vou te dar uma dica para ver se você já dá um spoiler pro pessoal. Eu lembro que você falou já na outra semana. Vamos lá. É o câncer mais prevalente na população masculina entre 15 e 35, 40 anos. 15 anos? Entre 15 Caraca. e 35, 40 anos. Estou falando de câncer de... Testículo? Câncer de testículo, isso mesmo, Cris. Câncer de testículo é o câncer que dá origem ao Abril Lilás. Nós precisamos falar sobre ele, porque é um câncer, como eu disse para vocês, bastante comum nessa população mais jovem, população que está saindo da juventude, indo para a idade adulta, extremamente produtiva, numa época em que esses homens estão constituindo família. Enfim, uma doença nesse momento da vida desses indivíduos, muitas das vezes, por mais que não ceife vidas, traz uma turbulência muito grande para aquele núcleo familiar. Nós estamos falando de uma doença que provavelmente vai acometer 3 mil homens no território brasileiro no ano de 2023. Esses números eles não são muito claros, a Organização Mundial de Saúde é que faz essa estatística, o Instituto Nacional do Câncer nem contabiliza esses números. É uma doença que manifesta-se habitualmente por aumento do volume testicular. Muitas das vezes não dói. E é por isso a minha primeira mensagem. Menino, jovem, rapaz, sinta-se, toque-se, faça o autoexame da bolsa escrotal. Conhecer os testículos, porque muitas das vezes a manifestação clínica vai estar exclusivamente no aumento de um testículo quando comparado ao outro. Eu estou fazendo um exame e de repente, opa, esse testículo está o dobro do tamanho do outro, mesmo que não doa. Isso é um motivo para que você procure o seu médico. É óbvio que esse crescimento não é garantia de um diagnóstico de câncer. Entretanto, a gente precisa sim ficar atento para que essa alteração seja avaliada e seja excluída essa possibilidade de câncer de testículo. Gostaria de lembrar que os fatores de risco mais comuns são histórico familiar positivo de câncer de testículo. Seu primo, seu irmão, seu pai teve um câncer de testículo, você tem um risco maior. Segundo, se você já teve um câncer de testículo no testículo contralateral. Isso mesmo, ele pode acontecer no testículo, por exemplo, direito, e 5 anos depois ele pode acontecer no testículo esquerdo. Fica essa dica. E terceiro, um quadro chamado de criptorquidia. Mas que nome é esse? Pois é a descida incompleta do testículo da cavidade abdominal para a bolsa escrotal no período fetal e nos primeiros meses de vida. Quando esse testículo, ao invés dele descer para a bolsa escrotal, ele fica retido na cavidade abdominal, essa é uma condição chamada de criptorquidia e que aumenta o risco do câncer de testículo. Ô Cris, e vem para cá. Quero te contar o melhor de tudo isso. O Cris está aqui na tela comigo. Apesar dessa quantidade de informação, o principal, nós temos altas taxas de cura. Diferentemente de uma série de outros tumores, onde as possibilidades curativas são baixas, que alívio. O câncer de testículo ele chega a ter mais de 90% de cura, obviamente, desde que feito o diagnóstico precoce, e muitas das vezes o tratamento é feito único e exclusivamente com a retirada do testículo. É o que a gente chama de orquiectomia. Em algumas orquiectomia. Muitas das vezes a gente precisa fazer quimioterapia complementar, em algumas situações mais incomuns, radioterapia,
Mas o mais importante é de que com um cuidado especializado, seguindo orientações do seu urologista, do seu oncologista, as possibilidades curativas são muito altas. Eu gostaria de deixar... Uma cachumba mal cuidada, Não, pode? não. A cachumba, ela não tem relação. Esse processo infeccioso da cachumba, ela não tem relação com câncer de testículo. Um outro mito que existia é de que o trauma repetitivo, por exemplo, por andar de bicicleta, por andar de cavalo, poderia aumentar o câncer de testículo. Os estudos mais recentes, eles não são muito conclusivos em relação a isso, não. Não quero que ninguém que está andando de bicicleta ou está andando de cavalo na roça fique com medo disso, não. Só gostaria de lembrar aqui um dos grandes ciclistas, por acaso, da história, Lance Armstrong. Ele teve um câncer de testículo, se recuperou e hoje tem uma vida normal. Ano passado nós trouxemos aqui um jogador que na Bundesliga, na Liga Alemã, se recuperou depois de quimioterapia, várias cirurgias e está curado do câncer de testículo, isso é, está livre de doença, porque não tem 5 anos, a gente já explicou isso aqui, a diferença entre estar livre de doença e estar curado. Esse paciente tem uma vida normal. Isso é, examine-se, menino, jovem, homem, rapaz, conheça o seu testículo e qualquer alteração de tamanho, de consistência, dor, que você converse com o seu médico, as possibilidades curativas são muito altas. Só para não passar em branco, Cris, dia 8 de abril, sábado passado, se não me falha a memória, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Fica aqui a nossa orientação para que todas as práticas de boa saúde sejam praticadas. Todas essas informações estão lá no meu Instagram, Dr. Elgio Werneck, eu espero vocês. Sempre reforço, mande dúvidas, me chame no privado. À medida que a gente puder, a gente traz essas dúvidas que você tem para ajudar a população em geral aqui. Eu, o Elginho e o Cris encontramos vocês aqui semana que vem, Cris. É isso aí, obrigado, doutor. Aqui, ó. Opa! Aqui. Vai lá. Aqui. Tá bom. Passou Valeu. a época do soquinho, graças a Deus. Vamos apertar a mão, valeu.